Daí, beleza? Tudo bom? Então, você já ouviu falar em Napoleão Hill? Já muito, sim. Já estudei muitos livros, né? Aqui, esse livro aqui, ó, mostra aqui, pessoal. Esse livro, ele é o primeiro livro lançado aí de Napoleão Hill, onde ele fala sobre vencer o medo, né? No último vídeo você falou aí que o medo é o inferno. Vamos comentar hoje aí dos medos que Napoleão Hill coloca pra gente. Então, o primeiro medo aqui, o medo da morte. Por que você acha que as pessoas têm tanto medo da morte assim? As pessoas têm... Muitos têm medo da morte por... Talvez, se a pessoa tem muita coisa, ele tem o que eles chamam de riqueza, eles têm muito dinheiro, talvez ele tenha medo de morrer e deixar tudo que ele vai deixar. Talvez ele tenha medo de morrer e ir para o inferno. Tem uma série de coisas aí, no medo da morte aí. E você acha que a indústria, ela ganha com esse medo das pessoas? Com certeza. Indústria farmacêutica, jornalismo. Tudo ganha com a questão do medo. Se não fosse o medo, as indústrias iriam perder, né? Se as pessoas perderem o medo, tem um bocado de coisa aí que não vai precisar, né? E o medo da pobreza? Napoleão Hill também fala que as pessoas têm medo de pobreza. Antes da gente falar do medo da pobreza, a gente estava falando hoje a questão da morte. Quando eu cheguei aqui, eu estava conversando a questão da morte. Uma semente, para ela nascer, para ela sair uma vida de dentro dela, ela tem que morrer. A morte, às vezes, ela é necessária. Então, para nascer algo, tem que morrer, né? Um tem que perder a vida para nascer o outro. Então, a semente ali, ela apodrece, ela volta para a matéria, que é a matéria, e nasce uma vida de dentro dela que vem a dar mais semente e a multiplicar. Então, uma morreu para multiplicar outras. E quantas outras sementes deu ali, né? Então, a morte não é que a gente não tem que ter medo da morte. A morte, ninguém vai pensar desse jeito, mas talvez seja importante até o papel da morte. Entendi, talvez ela seja necessária, né? Isso, seja necessária, porque eu vou viver, vamos colocar assim, eu não sei quantos anos que eu vou viver, não sei até quando eu vou viver, não estou preocupado com a morte. Mas sei que o que é espírito vai para o lugar dele e o que é pó vai para o pó. Na verdade, eu nunca deixei de existir e nunca vou deixar de existir. Nem que seja como o pó da terra e o espírito para onde ele vai, que eu não posso afirmar para ninguém para onde. Certo. Então, na verdade, as pessoas talvez tenham medo da morte porque elas não entendem o que é a morte. Por falta de entendimento, falta de conhecimento. Quando tiver autoconhecimento, quando conhecer a si próprio, e quando tiver conhecimento a esse respeito, não vai precisar de ter medo da morte. Com medo ou sem medo, ela vai vir. E a pobreza? A pobreza, né? As pessoas têm tanto medo da falta, né? E da pobreza, tem tanto medo de ficar pobre e foca tanto na pobreza que acaba sendo pobres por focar, por colocar sua energia toda na pobreza. Por exemplo, eu quero ter dinheiro, eu quero ter muito dinheiro para mim fazer isso, para mim fazer aquilo. Mas aí as pessoas que têm o pensamento pobre, na verdade a pobreza é o pensamento pobre. As pessoas que têm o pensamento pobre, o que eles vão pensar? Eu tenho que ter dinheiro porque eu quero tomar cerveja, comer churrasco, sair fim de semana, fazer uma série de coisas, né? Que eles acham que os ricos fazem, mas os ricos que na realidade são ricos mesmo, talvez eles fazem isso, mas não é tanto igual os outros pensam, né? Eles não afogam na cerveja, na cachaça, no uísque. Não, alguns até que sim, mas os ricos de verdade não.
tem pessoas que têm dinheiro, né? Mas não pode falar assim, são ricos, né? Talvez ele só tem dinheiro, mas é pobre, tem uma mente pobre também. Então a pobreza, ela vai atrapalhar, a mente pobre, né? Vai atrapalhar a pessoa no seu dia a dia, porque ele vai querer tanta coisa, vai colocar energia tudo naquilo ali e talvez nunca vai ter, porque gastou sua energia tudo só no querer. Entendi. E a velhice? Porque uma coisa está ligada com a outra, né? Às vezes a pessoa ela tem medo de ficar pobre e às vezes ela acha que vai envelhecer também sem ficar rico e vai gerando um medo em cima do outro, né? Isso, às vezes a pessoa também está preocupada. Tem gente que quer aposentar, mas não quer ficar velho, né? Eu estou esperando para aposentar, mas eu não quero ficar velho, não. E se eu não quiser ficar velho, eu vou ter que morrer. E aí? Pra que eu vou ter medo da velhice, então? Morre cedo que aí acabou, resolveu o problema. Ou eu tiro da mente essa questão, ou eu vou morrer novo. E nesse mundo que a gente vive, as pessoas têm muito medo também de perder coisas. Perder uma pessoa, perder um bem material, perder qualquer coisa. As pessoas vivem num mundo que elas acham que vão perder. O que você tem de comentar disso aí? Isso é natural, né? Isso é a natureza, né? Nós vamos ganhar às vezes, nós vamos perder. Às vezes nós vamos ganhar pessoas, nós vamos perder pessoas que nós gostamos muito. Mas a gente tem que saber controlar, né? Lógico que todas as pessoas que perdem alguém que gosta, um ente querido, ele vai ter um sentimento de tristeza ali, mas esse sentimento ele não pode durar por muito tempo. A gente tem que ter controle para que esse sentimento de tristeza passe e a gente entenda que essa pessoa que morreu, ela só deixou de existir aqui na Terra, mas na verdade vida é vida, vida não morre. Se Jesus falou que Ele é a vida, se a gente sabe que a vida que está em nós, ela vai sair do corpo, o corpo vai para o pó, igual a gente falou, e o espírito vai para Deus, né? As pessoas falam, o espírito vai para Deus, a gente não tem certeza, a gente não sabe, a gente não pode afirmar para as pessoas, né? Embora eu já afirmei com toda a convicção uma série de coisas que hoje eu não posso afirmar mais, que hoje eu tenho mais conhecimento no assunto, então eu não posso garantir para as pessoas uma vida depois da morte. Que graça tem a pessoa chegar para mim, me oferecer o céu, falar do céu, e o céu é bom demais, só que aí eles não vão falar a verdade para mim se eu perguntar. Se eu falar, e aí, como que eu faço para ir para lá? Eles vão falar, morre que você vai. Tem graça isso? Não vai ter graça eu ter que morrer para ir para lá, não. Então, se eu conseguir viver o céu na terra, aí melhor, né? Eu consigo viver tranquilo, consigo viver em paz, consigo viver com saúde, consigo viver com tranquilidade aqui. É muito melhor eu começar a viver o céu aqui, porque depois que eu morrer, é uma incerteza. Eu não sei como que é. Eu sei que a vida não morre, mas não posso garantir para ninguém qual o destino da vida depois da morte. Na verdade, às vezes as pessoas têm medo de coisa que elas nem sabem. Isso, as pessoas sofrem, né, por antecipado, né, sofre por causa do inferno que não sabe, do céu que não sabe, sofre antecipado e não sabe o que vai acontecer. Entendi. Então, o que a gente está consciente agora, o que acontece agora, o que vai acontecer agora, que a gente está consciente do que acontece, tudo bem, mas então, se eu tiver minha consciência tranquila, se eu aprender a viver o agora, eu vou deixar de viver o passado, eu vou deixar de viver o futuro, vou começar a viver o céu na terra, o agora, vou começar a viver a presença, o agora. Então, o agora, para mim, é o mais importante. E sobre a doença? Por que as pessoas têm tanto medo de doença? Pensamento de doença é demais, né? Então, todo lugar que a gente vai tem alguém falando de, nem que seja numa gripe, né?
Tem alguém falando que vai chover, vou molhar, vou gripar, tem gente falando que o resfriado entra no pé, não sei o que, uma série de coisas, né? Não deixa os meninos descalços não, que vai pegar um resfriado. E aí as pessoas focam tanto na doença que vive doente. Então, coloca o que eu falei antes, coloca a energia tudo naquilo ali. Então, as propagandas de doença hoje, né, para todo lado, né, Outubro Rosa, Novembro Azul e não sei o que, tem propaganda de doença para todo lado. Se a gente chegar no SUS, tem mosquito da dengue, tem um monte de coisa pendurada, e a pessoa vai com aquilo ali na mente para casa, então já vai com medo de ficar doente. Então você está dizendo que aquilo ali não é a campanha da saúde, né? É a propaganda da doença. É o contrário, nós vivemos o contrário, que não é campanha para saúde, é propaganda para doença, realmente. É propaganda para doença. Entendi. E aí, a gente vai então agora, ó, medo da crítica. Porque aqui no canal você vai ter os comentários, né, do que as pessoas acham das suas ideias e tudo mais. Podem ser aqueles que também não vai gostar da ideia, não vai gostar do canal. Como que a gente lida com esse medo da crítica? Eu vou lidar sem medo. Não vou ter medo de crítica, com certeza. A crítica não vai me atingir nada, não. Porque tem muita gente que tem medo da crítica, né? Na verdade, tem até uma lei aí, né? Fala mal ou fala bem, mas fala de mim, né? Então, às vezes os políticos usam isso aí, né? As pessoas usam isso aí. Não é que eu vou usar isso e nem estou usando isso, mas estão falando de mim, tá bom. Porque às vezes a pessoa ela quer fazer igual a gente aqui, abrir um canal, começar a falar, mas ela tem medo de ser criticada. Não, a gente não pode ter medo, né? Se a gente já vai trabalhar isso aí na mente das pessoas, então eu já vou começar com medo de crítica? Não, aqui não tem que entrar o negativo. É 100% positivo. Então, não é medo de não dar certo, medo de não sei o que, medo. Então, os medos é o pensamento que a gente não pode ter. Os pensamentos de medo, por exemplo, medo da doença, medo da morte, medo não sei o que, eu vou estar trabalhando isso, se eu tiver medo da morte, eu já vou correr ali embaixo, né, já vou fazer um plano para a morte lá, né, pagar tanto por mês lá, para quando eu morrer eu já ter o caixão, já fazer o consórcio do caixão lá. Então eu já vou ficar preocupado, já vou descer, já vou planejar a minha morte. De vez em quando eu vejo alguém perto, você vai lá e fazer um plano para a morte. Você tem uma visão interessante das coisas. Por exemplo, o pessoal fala plano de saúde, né? É o plano para a morte. Eu estou planejando para morrer, ao contrário de novo. Tudo contra. Eu estou planejando para morrer. As pessoas não têm conhecimento disso. As pessoas vão lá e constroem lá no cemitério uma catatumba e acham que não está preparando para a morte, está preparando para a morte. Porque eu vejo as pessoas fazendo essa campanha, as pessoas fazem a campanha para saúde, mas não é saúde, é propaganda para doença. Propaganda para doença e para vender. O seguro de vida não é seguro de vida, é seguro de morte. Seguro de morte. Aí a gente vê aquele carro, né, da funerária, qualquer pessoal, plano social, né? Aí já vê as pessoas, aqueles velhinhos rindo, as pessoas rindo. A pessoa aí, tá planejando a própria morte. Eu cheguei pro motorista um dia e falei assim, eu vi essas pessoas, do jeito que eu tô vendo essas pessoas, eu tô dando vontade até de morrer, você tá tão feliz. Eu estou muito feliz, eu dou vontade até de morrer, eu dei vontade até de morrer agora, eu tô tão feliz. A felicidade era muita, o pessoal ali que a felicidade, o plano social lá pra vida, né? Então, na verdade, eu não sei se existe esse plano para a vida, né? Eu não tenho conhecimento, mas é um plano lá social, né? Não estou criticando ninguém. Mas é a propaganda deles, é o jeito deles, né? De levar para as pessoas um jeito mais alegre para morrer, né? Um jeito mais alegre para estar pagando o plano para a morte ali. Entendi. Mas aí, se a gente quiser vencer esses medos todos, então, o que a gente tem que fazer? Qual seria o primeiro passo? Primeiro passo para perder todos esses medos? Isso. Mergulhar para dentro de nós, começar a trabalhar, né, a nossa mente em cima disso aí e começar a parar de pensar do lado negativo da coisa, começar a enxergar que a maioria das coisas tudo é contra, tudo é o contrário, né?
às vezes a justiça é uma injustiça, tudo é o contrário. A gente não está vivendo nada do jeito que realmente é. Então, autoconhecimento, então, autoconhecimento é a chave do negócio. Ter autoconhecimento e trabalhar isso aí na nossa vida para a gente estar não criticando, mas enxergando. Se a gente começar a ver essas coisas como que elas funcionam, a gente vai começar a ter uma qualidade de vida melhor, vai começar a viver melhor com o nosso autoconhecimento. É o autoconhecimento consciente. Consciente, com certeza. Isso aí, então o pessoal se inscreveu no nosso canal. Isso aí, escreve aí, dá um joinha aí, dá um like aí e a gente agradece. Deixar os comentários, né? Deixa os comentários aí. Pode criticar também? Pode criticar, fala